Intimidações, emboscadas, planos de morte. Esses são alguns dos perigos enfrentados por juízes de direito para exercer a profissão no Brasil. Mais de 200 magistrados trabalham nessas condições atualmente. Na maioria dos casos, o Estado não consegue garantir proteção para eles e suas famílias. Na série especial que começa hoje, o Jornal da Band vai mostrar o drama dos juízes ameaçados. Eu me sinto emocionalmente sempre alvo. Ele concluiu o depoimento dele falando o seguinte: doutor, o senhor sabe que o senhor é um homem morto, né? Aqui são também outras partes. Isso aqui é um plano de apenas uma organização criminosa, um determinado plano. Para eles, um descuido pode ser fatal. Jurados de morte são obrigados a levar uma vida cheia de restrições. A ameaça vem ao meu filho, que é uma criança, que nem sabe o que eu faço, minha profissão. Se a gente relaxa demais, a gente comete erros. Infelizmente, eu preciso reconhecer que o crime organizado venceu. O crime organizado venceu a mim. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 202 juízes de direito estão atualmente sob a mira do crime. E nós viajamos por 6 estados para conhecer algumas dessas histórias. São magistrados que atuam não só na área criminal, como também no direito trabalhista, civil e atingem até aqueles que decidem sobre questões eleitorais. Uma parte tem escolta, mas outra segue sem proteção, à mercê da ação de traficantes, grupos de extermínio, milícias e de políticos corruptos. Foi por causa de uma investigação do desvio de 100 milhões de reais dos cofres públicos da Prefeitura de Limeira, interior paulista, que 5 juízes e um promotor de justiça da cidade foram ameaçados de morte. O esquema de corrupção teria envolvido dezenas de pessoas, entre elas o ex-prefeito Silvio Félix, parentes dele, ex-secretários municipais e empresários. As ameaças eram claras, tentando nos persuadir de sair dos processos. Eu fui avisado numa das mensagens que estavam negociando valores para minha execução. Fui comunicado, tomei as cautelas e deixei o país por alguns dias, até para segurança própria e que os promotores pudessem trabalhar de forma mais calma e eu pudesse acalmar a família. As ameaças partiam de e-mails anônimos de provedores de países do leste europeu. Os acusados planejaram um atentado. Eles tinham até uma bomba adaptada que seria colocada embaixo do carro de um dos ameaçados. As intimidações detalhavam a rotina das autoridades e de seus familiares, revelavam planos de morte, desprezavam esquemas de segurança e exigiam que os magistrados deixassem os processos. Ameaçavam assassinar até os filhos dos juízes. 2 anos após o início das ameaças, 2 dos 5 juízes decidiram falar pela primeira vez. A gente já recebeu várias informações de atentados via Disque Denúncia, o que de um lado é bom, porque você fica sabendo antes da hora que você está correndo esse risco. O senhor teve que se declarar e pedir de continuar no processo pelo teor das ameaças. Me deixou num estado emotivo tão grande que não me via com condições tranquilas, serenas que um juiz deve ter. O medo aumentou depois que um dos ex-secretários investigados no esquema de corrupção na prefeitura foi executado por 2 motoqueiros em 2012. Crime ainda não esclarecido. O que aconteceu bem próximo do fórum ano passado, quando o senhor chegava aqui? Fui abordado por 2 pessoas, uma que desceu a pé e veio ao meu encontro, bateu no vidro. Só que, por sorte, armado, o carro era blindado e daí tenho que agradecer a um vigilante aqui do fórum que foi muito perspicaz e percebeu a atuação, já sacou a arma e evitou que algo mais grave acontecesse. Se o objetivo era atrapalhar o processo que julga o esquema de corrupção, não deu certo. 5 ações estão em andamento.
Já a investigação das ameaças, que contou com a ajuda de autoridades estrangeiras, foi concluída. O advogado Cássio Haddad e o ex-PM José Carlos Roque Júnior foram identificados como autores dos e-mails intimidatórios e, por isso, acabaram condenados a 184 anos de prisão cada. Esse ano eu completo 17 anos de magistratura. Eu nunca imaginei que a criminalidade pudesse chegar ao ponto e afrontar o judiciário. Colocar o crime acima da lei. Essa foi a intenção da organização criminosa PCC em 2003. A vítima, Antônio José Machado Dias, na época, juiz de execuções penais, responsável pelos presídios no interior de São Paulo que abrigavam os chefes da facção criminosa. Eles tentaram criar um exemplo para a justiça de que eles poderiam ser mais poderosos do que o próprio poder institucional. Nos últimos 16 anos, 4 juízes brasileiros foram executados. Quando se mata um juiz, esse medo se difunde e gera como benefício para o crime organizado o fortalecimento da lei do silêncio, a inibição de delatores e um mais fácil controle de território. O juiz é um símbolo do Estado de Direito. E ao atacá-lo, os criminosos estão, na verdade, atingindo a população. Afronta a Constituição Federal. Quer dizer, nenhum juiz então pode julgar o processo. Ou tem que julgar, tem que absolver por medo, por temor da vida, de se pagar com a própria vida, ou a família pagar por isso. Na reportagem de amanhã, a rotina dos juízes que vivem sob vigilância 24 horas por dia. O meu filho mais novo, que tem 14 anos, já nasceu escoltado. Juízes ameaçados. Eles são obrigados a mudar o itinerário constantemente, evitam lugares públicos e vivem sob forte vigilância policial. Na reportagem especial de hoje, uma rotina de tensão e medo. Um dos personagens é um juiz intimidado pela mesma quadrilha que já executou um magistrado. Eles não dão um passo sem olhar para todos os lados. Meu filho mais novo, que tem 14 anos, já nasceu escoltado. E só consegue levar a vida e exercer a profissão porque contam com segurança armada 24 horas por dia. Quando ele era pequenininho, uma vez a gente ia fazer uma viagem e ele falou com a gente assim: pai, vamos viajar a família toda? Eu, o senhor, mamãe, minha irmã e os polícias. Há 15 anos, o juiz criminal Carlos Eduardo é constantemente ameaçado por um grupo de extermínio que atua em Vitória, no Espírito Santo. A quadrilha é a mesma que matou o colega dele, o juiz Alexandre Martins, na porta desta academia, no município vizinho de Vila Velha, em 2003. Esta praça, a poucos metros do local do assassinato, concentra várias homenagens ao juiz Alexandre Martins, como um memorial. No muro, uma arte com a imagem do magistrado. E ao lado, a frase: "Não vamos nos intimidar". O crime sempre é lembrado aqui na cidade. Mas o fato é que mesmo 12 anos depois, o caso ainda não teve um fim. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Doutor, se nós estamos já aí há tanto tempo, 12 anos, não consegue prender os mandantes da morte de um juiz, imagine de qualquer cidadão que não seja uma autoridade. Por causa dos recursos dos advogados, o julgamento de 2 dos acusados de serem os mandantes do assassinato só foi marcado agora. Está programado para acontecer no dia 25 de maio, aqui no Fórum de Vila Velha. O júri popular foi definido após 9 juízes de varas criminais se colocarem como impedidos de julgar o caso. O medo se justifica. Até o juiz do início do processo também foi ameaçado. Telefonemas anônimos. Rapaz, você deveria se afastar desse caso. Para que se submeter a riscos? Aquele conselho é um recado que normalmente é encaminhado pelos grupos criminosos interessados. Enquanto isso, o juiz Carlos Eduardo segue protegido. Nós vamos acompanhar o doutor agora, que tem um compromisso fora aqui do Fórum Criminal, e agora o esquema de segurança começa, né? Todo deslocamento tem sempre que ser com cuidado, e é isso que a gente faz.
gostaria de não precisar andar de carro blindado, eu gostaria de não andar com o peso de uma arma na minha cintura. Ok, eu vou desembarcar na garagem. A preocupação da segurança aumenta quando o magistrado vai a locais movimentados, como na faculdade, onde dá aulas em Vitória. Como eu falei para vocês, via do comandante Brasília Jess. Você entra nos lugares, as pessoas te olham, você não sabe se as pessoas te reconheceram. Se é alguém que te reconhece porque gosta do teu trabalho, ou porque te odeia, ou porque você nunca sabe. O juiz Alexandre Abraão é outro que vive ameaçado há mais de uma década. Ele só recebeu proteção policial há cerca de 1 ano e meio, depois que uma quadrilha tentou invadir o fórum onde trabalhava em Bangu, na zona oeste do Rio. Investigações concluíram que os traficantes que participaram da ação pretendiam assassiná-lo durante uma audiência. O ataque terminou com a morte de um policial e de um menino de 8 anos. Aquela figura do juiz intocável não existe. Não, isso não existe. Nós somos tão vulneráveis quanto qualquer pessoa que venha a contrariar um interesse desses lobbies criminosos que estão aí. O cenário no Rio de Janeiro para os juízes de direito está nebuloso. Julgar casos envolvendo bandidos poderosos se tornou uma atividade de risco. Por enquanto, o único jeito para os magistrados que sofrem ameaças é pedir proteção. Proteção que, segundo a família, faltou para a juíza Patrícia Scioli. Uma escolta eficiente poderia ter evitado o assassinato dela em 2011. Ela chegou a oficiar em dois momentos, isso está documentado, isso consta do Tribunal de Justiça, 2 pedidos de escolta. Os 2 pedidos foram negados, apesar de ser uma pessoa notoriamente ameaçada em São Gonçalo. Já tinha recebido várias ameaças de morte, já tinha disco de denúncia, inclusive disco de denúncia da Polícia Federal, alertando para um atentado contra a vida dela. Responsável pela prisão de cerca de 60 PMs envolvidos em crimes, Patrícia Scioli foi morta com 21 tiros na porta de casa em Niterói, região metropolitana do Rio. 29 juízes no estado estão sob ameaça, mas o Tribunal de Justiça dispõe de apenas 10 carros blindados para magistrados. Houve redução de 16% nos gastos com proteção de juízes. O órgão diz que não fala sobre segurança dos magistrados e justifica o corte da verba com o argumento de que os recursos estão sendo melhor utilizados. Nós estamos ao lado de um juiz de direito aqui do Rio de Janeiro responsável pela condenação de vários policiais militares acusados de tráfico de drogas e também de chefes de milícias. Ele conta com segurança pessoal há 2 anos depois da descoberta de um plano para matá-lo. Ele pediu para não ser identificado nessa entrevista, não vai ter o rosto mostrado e também nós não vamos mostrar os seus seguranças que fazem parte da escolta que estão aqui bem perto da gente. Foi a Polícia Civil que identificou, através da inteligência, um suposto plano para me matar. A mim e a desembargadora que havia julgado o recurso do processo. O dia a dia do juiz se transformou. Você tem que, infelizmente, evitar certos lugares, ter uma conduta mais cautelosa, tentar evitar de se expor em público em certos lugares. Então isso demanda uma certa disciplina. Na reportagem de amanhã, a história do juiz mais ameaçado do Brasil. Tenho, assim, certeza de que eu me aposentando e andando sozinho, os bandidos vão querer se vingar. Juízes ameaçados. Ele já sobreviveu a várias tentativas de assassinato, confiscou mais de 2 bilhões de reais do crime organizado e há 15 anos vive sob escolta da Polícia Federal. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer a história do juiz do Mato Grosso do Sul, que já chegou a morar no fórum para se proteger dos traficantes. Os agentes federais jamais deixam os fuzis de lado quando estão zelando pela integridade de Odilon de Oliveira, o inimigo número 1 dos traficantes. Mas a proteção que o acompanha há quase 20 anos pode estar prestes a acabar. Se eu não tiver proteção da Polícia Federal, eu viro as costas do Brasil. Eu vou embora daqui. Durante 3 dias, nós acompanhamos a rotina do magistrado. Na casa dele tem até um alojamento para os agentes federais
que se revezam 24 horas por dia. O primeiro compromisso é na academia, sempre sob os olhares dos seguranças. Qualquer atividade durante o dia, né? Ou atividade de esporte ou não, tem que ter a segurança. Dá mais tranquilidade também pro senhor, né? Dá tranquilidade e faz parte também da rotina, né? Depois, a escolta segue para o fórum. O juiz Odilon preside a 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande. O confinamento só não é pior do que o dos bandidos que o magistrado mandou para a cadeia. A maior parte das centenas de ameaças que ele recebeu foi por conta da atuação contra traficantes que agem na fronteira do Brasil com o Paraguai e com a Bolívia. Traficantes como Fernandinho Beiramar e Juan Carlos Abadia. Já houve tentativa de me assassinar na saída de hotel. Foi em razão disso que eu passei uma temporada morando no fórum. Na verdade, é um prisioneiro, quer dizer, na realidade, quem anda solto são os bandidos que a gente condena, que os juízes brasileiros condenam. Estes, sim, vivem soltos. Os juízes ameaçados, eles vivem presos. Essa gravação foi feita pelo Disque Denúncia. Israel Morel, ele já contratou o pistoleiro para matar o juiz que condenou Lucila. Ela foi julgada em Campo Grande e está presa em Campo Grande. Neste vídeo, uma testemunha revela outra ameaça. A cabeça do juiz Odilon está mesmo a prêmio. Planos descobertos revelam que pistoleiros receberiam até 3 milhões de reais para executar um magistrado. Entre as homenagens recebidas por conta do trabalho dele está este diploma, que chama muita atenção, né, doutor Odilon? Esse diploma aqui ele é muito significativo porque é uma homenagem que eu recebi como se morto eu já estivesse. Homenageamos a memória do juiz Odilon de Oliveira. E o senhor foi lá receber o prêmio? Eu fui receber o prêmio, fui pessoalmente. Em casa, ele mantém um arquivo com ameaças e planos de facções criminosas. E, por exemplo, tem uma lista de pessoas marcadas para morrer. Não gratas ao PCC, Mato Grosso do Sul. Aqui, por exemplo, tem nessa lista. Meu nome aparece aqui, Odilon de Oliveira, juiz federal, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em 2005, escapou de uma emboscada no interior do Mato Grosso do Sul. Essa aqui houve uma troca de tiro, mais ou menos. Com o primeiro tiro, eu estava dormindo a uns 15 metros do local. O senhor percebeu na hora? Eu estava dormindo e acordei, era madrugada. Qual foi a reação do senhor? Eu fiquei calado, quietinho, um pouco assustado no escuro dentro do quarto. E depois tentaram cercar a quadra, os militares e tal, mas não pegaram os sujeitos. Depois veio a descobrir mais ou menos quem mandou. Esse é um dos momentos de maior preocupação para a segurança do magistrado mais ameaçado do Brasil, quando ele dá palestras em lugares com grande concentração de pessoas. Aqui, o juiz Odilon fala sobre prevenção ao uso de drogas para cerca de 250 pais e alunos de uma escola pública na periferia de Campo Grande. Agora, os agentes estão com a atenção redobrada. Quantas crianças, quantos jovens morrem por dia no Brasil por causa de droga? Os pais são pessoas de boa índole, mas podem entrar outras pessoas, então por isso que a atenção tem que ser redobrada. Né? Deve ser muito difícil para ele ter esse espaço limitado, só que deve ser uma satisfação pessoal dele também. Cada traficante que ele consegue prender, para ele é uma satisfação pessoal para ele isso daí. Mas o que faz do juiz Odilon o inimigo número 1 dos traficantes? O que pega e pega pesado e dói no bolso é o confisco de bens. 2 bilhões de reais. Esse é o montante que o juiz calcula já ter confiscado. São imóveis, fazendas, carros de luxo e até aviões. Bens comprados com dinheiro sujo e que agora são motivo da ira dos chefes do crime organizado. Já é outro registro de ameaça. É um e-mail que eu recebi citando aqui, né, que eu vou completar 70 anos em 26 de fevereiro de 2019. Através de sua procedura compulsória, a sociedade está livre
Deu um psicopata, um juiz do mal, um juiz mau. No Brasil, os magistrados são obrigados a se aposentar aos 70 anos. Aos 66, o juiz Odilon está na reta final da carreira. E após décadas de trabalho árduo, a perspectiva de parar é vista com preocupação. É evidente que o juiz que assim se encontra não tem como viver sem segurança depois que se aposentar. Para continuar com a escolta depois de aposentado, o juiz depende de mudanças na lei que ainda não estão sendo discutidas com a urgência que o assunto merece. Se não acontecer, vai ser uma sentença de morte do senhor. Bom, eu não digo que vai ser uma sentença de morte, mas se não acontecer, eu não tenho como viver aqui em lugar nenhum do país. Amanhã você vai ver. Um juiz é alvo de presos rebelados. Todo mundo ficou muito preocupado, a família toda pedindo que eu saísse da vara. E a magistrada que trocou de fórum por medo do crime organizado. Para mim, foi fim de linha naqueles casos. Para mim, foi fim de linha. Enfrentar o crime organizado é missão de alto risco para inúmeros juízes brasileiros. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer histórias como a da magistrada que mudou de fórum para fugir de ameaças e a do juiz que foi alvo de uma rebelião no maior presídio de Pernambuco. Um homem de um pouco mais de 1,60 m de altura contra milhares de assaltantes, traficantes, sequestradores e matadores. A juíza foi jurada de morte porque combateu irregularidades no cartório eleitoral municipal. Quem foi atacado ali naquele momento não foi a figura do senhor, né? Claro que foi o Estado. Não importa se tinha meu nome pessoal ali, o juiz Luiz Rocha, não importa. O Estado está presente ali. O recado era claro, e o alvo também. O boneco representava o juiz Luiz Rocha, responsável pela primeira vara de execuções penais de Pernambuco. Um homem de um pouco mais de 1,60 m de altura, contra milhares de assaltantes, traficantes, sequestradores e matadores. O motim durou 3 dias e só foi controlado pelo batalhão de choque da Polícia Militar. Complexo prisional é essa unidade que você está vendo aqui na frente, ó. Vai começando daqui. Toda essa área daí é uma área enorme aí dentro. Hoje, nós voltamos com o homem da lei ao complexo prisional do Curado, no Recife, um dos mais perigosos do estado. Está tudo muito simples, mas de repente o ambiente prisional muda de configuração completamente. Às vezes é uma oportunidade de querer expor o que deseja, de fazer um protesto. Papelzinho? Cadê? É um bilhete? O que é? Chegou um bilhete pro senhor. Se refere à situação de um preso, quer conversar com o senhor? Isso é normal, às vezes a gente recebe papelzinho dizendo qual é o número do processo, minha pena eu já cumpri. Esta é a primeira vez que uma equipe de reportagem ganha permissão para entrar na unidade que tem 7.000 presos e capacidade para apenas 1.800, um barril de pólvora. Mesmo com o perigo, o juiz vai até as celas superlotadas para ouvir as reclamações dos detentos. Tem quantos processos são? São 3 processos. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo fechado. Não tem porque haver recusa, tá? Doutor, é só nesse momento realmente o senhor tem toda essa proteção, né? É uma regra de segurança da unidade, não é? A gente, para ingressar no ambiente prisional, a gente precisa ter o apoio da gerência de operações de segurança, dos agentes penitenciários, não é? Normalmente são com ele que eu conto. Entre os trabalhos do juiz está resolver a situação de presos jurados de morte. O que foi que houve para você estar sem convívio na unidade? Tentaram matar ele. Com que instrumento utilizaram para tentar matar você? Com a faca. É a guerra daqui mesmo. Tem alguma disputa aqui dentro de comércio? Sim, o tráfico de droga. O poder paralelo no presídio é disputado por 2 facções criminosas. O que é que tá havendo aí que você tá sem convívio?
modinhos presos aí que está hoje em dia mandando na cadeia. Agora, quando tem um problema desse, como houve dentro da cadeia, como corregedor eu venho tentar resolver e eu posso transferir vocês. E muitas vezes não é só poder, eu devo para poder evitar problema. Você me dá um para Igaraçu? Isso aí eu vou examinar para onde você vai, porque Igaraçu pode ser uma hipótese, mas pode ser que não dê para ir, tem que ser para outra unidade. Que a gente precisa antes entender qual é a verdadeira intenção do preso, porque às vezes ele cria uma situação de conflito para poder sair de uma unidade a outra, muitas das vezes para poder até acertar uma diferença e uma rixa com outro preso. A responsabilidade do juiz é grande. Ele cuida dos processos de cerca de 31 mil detentos em 10 presídios do estado. Às vezes o preso que é provisório, ele acha que eu tenho também o poder de acelerar ou desacelerar ou de impedir que o processo dele ande. Foi o que aconteceu na rebelião. Agora, fora daqui, a situação para o senhor é diferente. Normalmente, quando eu passo daqui, eu sigo só. Até logo. Luiz Rocha vive sem escolta. Em casa, antes de iniciar o dia de trabalho, ele diz não sentir medo, mas sabe que exerce uma profissão considerada de alto risco. No momento começa a refletir sobre como pode ser tenso o dia ou não. Não, tenso de regra são todos os dias. As imagens que estão aí, que foram distribuídas nacionalmente, essas imagens são muito fortes, de fato. E eu tenho família também. Naturalmente que meus filhos ficaram preocupados, meus parentes ficaram preocupados, muitos me pediram para sair da vara, amigos me pediram, saia dessa vara, isso não vale a pena para você. Depois do café, acompanhamos o juiz Luiz Rocha na caminhada matinal que ele faz todos os dias no condomínio onde mora, numa área um pouco afastada da capital pernambucana. O senhor não tem segurança, mas já teve, já foi... Há um tempo atrás, por outras razões, eu passei um bom tempo escoltado. Daí é que eu posso lhe dizer que não é nada bom. Tranquilidade para trabalhar é o que Andréa Cartacho não conheceu na carreira. Quando atuou como juíza no município de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, foi jurada de morte porque combateu irregularidades no cartório eleitoral municipal. Passava o dia no fórum, chegava no fórum 7 da manhã, saía do fórum 8 horas da noite, me trancava em casa, não ia para lugar nenhum. Vinha uma moça que me servia um jantar, levava o jantar, só ela fazia minha comida. E eu informei a corregedoria que estava passando por aquela situação. O corregedor, na época do desembargador Fausto Freitas, se deslocou até a comarca para me fazer uma visita de solidariedade. E na estrada que dava acesso, eles tiveram um carro interceptado. Mandaram que eles andassem pela pista e eles começaram a correr. Quando eles começaram a correr, eles foram alvejados. Ninguém ficou ferido. Andréa vivia como se estivesse presa. Acabou transferida para este fórum, onde também foi ameaçada depois de condenar integrantes do crime organizado. Infelizmente, eu preciso reconhecer que o crime organizado venceu. A juíza, hoje, trabalha em uma vara bem menos arriscada, a de violência doméstica e familiar contra a mulher. O crime organizado venceu a mim, mas não venceu a magistratura, porque quando sai um juiz, vem um outro juiz. Para mim, foi fim de linha naqueles casos. Para mim, foi fim de linha. Mas para a magistratura, não. E na reportagem de amanhã, o cartório do Sem Rosto, que concentra alguns dos casos mais perigosos do Rio de Janeiro. Isso traz segurança, garantia de que o processo vai ter o seu trâmite célere, sem que haja qualquer ameaça, tanto aos serventuários como ao magistrado que conduz a causa. Mais de 200 juízes brasileiros estão na mira do crime organizado. Para viver e trabalhar, alguns contam com esquemas especiais de segurança. Até um curso do Exército foi criado para ensinar autodefesa aos magistrados. Na reportagem especial de hoje, você vai ver as providências da Justiça para diminuir essa insegurança. O servidor está exposto a qualquer tipo de ameaça, da sua segurança, da sua própria segurança e da sua família também. Um trabalho no anonimato.
Neste cartório estão os 250 processos mais perigosos do Rio de Janeiro. São casos que têm como réus bandidos temidos, como chefes do tráfico de drogas, assassinos, milicianos e policiais militares acusados de crime. Por conta disso, aqui funciona um projeto único no Brasil, o Funcionário Sem Rosto. A doutora Renata Gil, a juíza, é a coordenadora do projeto. Os funcionários aqui, os servidores públicos, não são nunca identificados nos autos? Não, nunca identificados. A gente tem aqui códigos, então cada funcionário processante, ele apõe o seu código no processo, de modo que o tribunal sabe quem está fazendo aquele trabalho, mas o público externo não tem acesso àquela pessoa. O que isso traz? Isso traz segurança, garantia de que o processo vai ter o seu trâmite célere, sem que haja qualquer ameaça, tanto aos serventuários como ao magistrado que conduz a causa. Um dos processos é o que apura uma milícia na Baixada Fluminense. Todas as testemunhas de acusação, exceto o delegado, foram assassinadas, o que provocou pavor nos funcionários do judiciário. O fato de ter a identidade resguardada, ela dá maior tranquilidade e segurança. Então, com relação a isso, eu me sinto bem tranquilo e seguro. Bangu, Zona Oeste do Rio, 2013. 16 homens armados tentam invadir o fórum para assassinar o juiz. 2 inocentes, entre eles uma criança de 8 anos, morrem no tiroteio. Desde então, o Tribunal de Justiça do Rio reforçou a segurança. Mas não é preciso ir muito longe para constatar que o sistema é frágil em boa parte do país. Estamos no Fórum de Vila Velha, Espírito Santo. Sem qualquer tipo de abordagem, fomos até as salas de audiência, onde havia réus presos. A segurança para a audiência é a segurança para a sociedade, porque ali a sociedade está participando enquanto testemunha, enquanto parte, enquanto vítima, e ali é que sai a decisão que vai aplicar a justiça ao caso concreto. O Estado não pode continuar passivo. Ele tem que começar a tomar ações, deixar de acreditar que tudo vai se resolver com o tempo e tomar ações concretas que gerem proteção a essa carreira, a esses espaços de trabalho e acabam protegendo toda a comunidade. Ser juiz de direito é mesmo uma profissão de risco. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 200 vivem sob ameaça. Um deles, que atua numa vara agrária do Piauí, precisou de um esquema especial. Você tem uma pessoa 24 horas, né, dormindo, comendo, fazendo tudo que você faz, indo para todos os cantos para onde você vai, é um pouco incômodo. Eu sei que é a nossa segurança em primeiro lugar, mas é um pouco incômodo. Por causa do perigo, foi criado um curso de segurança específico para magistrados que é dado pelo Exército. Passou o espelho retrovisor, do cone vira. Vira. Isso, mantém a aceleração. Aprende manuseio com arma, defesa pessoal, aprende a observar, a como lidar com a situação. Um problema que não é exclusividade do Brasil. Na Itália, que teve 2 magistrados assassinados na década de 90 pelo crime organizado, o assunto voltou à tona no fim do ano passado. O procurador regional antimáfia da Sicília, Roberto Scarpinato, que tem um forte esquema de segurança, foi ameaçado de morte. Na Colômbia, na década de 80, 10 juízes foram mortos a mando dos chefes do narcotráfico. A profissão juiz é uma profissão de risco. Os jovens que ingressam no concurso, eles sabem disso. E é por isso que nós estamos preocupados em relação a isso e propondo que a justiça brasileira crie em todas as suas instâncias um programa permanente de proteção, bem definido, bem estruturado. Uma lei criada há 3 anos para aumentar a segurança de juízes permite que 3 magistrados assinem uma sentença caso o titular da ação se sinta ameaçado. Mas a questão não foi resolvida. Esse desembargador defende uma legislação ainda mais dura. Deve haver uma circunstância que aumente a pena e de modo muito sensível, porque aquele que trabalha em prol e pela sociedade, ele não pode ser vitimado por pessoas que odeiam a democracia e a república. Enquanto não se encontra uma solução definitiva, os juízes e suas famílias se protegem como podem. Aquele cuidado quando a gente sai e observar quem está acompanhando, o mesmo carro se está atrás. Você tem
que, infelizmente, evitar certos lugares, ter uma conduta mais cautelosa. Quebrando rotinas, porque uma das maiores falhas para quem vive numa situação de risco é ter rotina. As polícias estão sucateadas no Brasil inteiro. A justiça penal brasileira chama-se faz de conta. O que tem que ser feito é o Brasil deixar de acariciar bandido.